Olá, pessoal. Vamos então a mais uma aula, fazendo análise de situações e problemas e tendo como objetivo reconhecer o que é um percentual, uma porcentagem e um total. Da população total de um determinado país, 32% são mulheres. Veja, 32% são as mulheres de uma determinada população de um país. Sabe-se que 50% das mulheres ocupam algum cargo político. Veja, nessa segunda situação, eu estou apenas analisando as mulheres. Em relação à população total, qual a porcentagem de mulheres que ocupam algum cargo político, tá? Então, vamos lá, gente. Fazendo a resolução, chamaremos o total 1, porque existe mais de um total, uma vez que existe duas análises, tá? Primeiro, a gente vai analisar a população total, e essa população total está dividida em mulheres e homens, tá? No caso, o exercício fornece para a gente 32%, que é o percentual que irá representar a quantidade de mulheres dessa população total do país. Então, a população total do país chamamos de total 1. Mesmo que a gente não saiba qual é o valor, a gente diz que vale Y, tá? Vale Y. Percentual 1 é o 32%. E esse 32% está representando, tá? A parte somente relacionada às mulheres dessa população total. Tudo bem? Então, chamaremos então a porcentagem, que é essa parte das mulheres, né, nessa população total, chamaremos de X. E então, faremos a resolução da seguinte forma: 32% de Y é igual a X. Tudo bem? Veja o padrão. Esse de, né, essa preposição, ela sempre se tornará uma multiplicação, tá? Anteriormente, eu até não citei essa transposição, mas é isso que acontece, tá, gente? Sempre essa preposição de, tá? Poderia ser do também, sempre vai estar sendo transposta para a linguagem matemática como uma multiplicação. Daí esse pontinho aí. O 32%, que é o nosso percentual, ele vai sempre representar um número decimal, tudo bem? No caso, 32% equivale a 32 centésimos. Então, 32 centésimos vezes y, que é a nossa população total, é igual a x, que é a nossa porcentagem, ou parte, ou quantidade representada pelas mulheres desse país. Tudo bem? E o máximo que a gente consegue chegar é a esse resultado, uma vez que a gente não sabe qual é a população total. Então a gente deixa quietinho aí nesse máximo que a gente consegue chegar. E vamos para a segunda análise. Sabe-se que 50% das mulheres, veja, agora eu estou dizendo que somente as mulheres é o meu todo, é o meu total. Então o meu total 2, ele vai ser o X. Professor, por que o X? Porque o X era a porcentagem, a parte das mulheres em relação à população total, que a gente acabou de falar na primeira análise, tá? Então, agora, como eu estou falando somente das mulheres, esse X, que a gente vai chamar de total 2, tá? Será, então, o máximo, né? A noção total, tudo bem? Então, é o nosso total 2. A porcentagem 2 é o nosso 50%. Pois esse 50%, esse percentual, agora está atrelado à parte das mulheres que possui algum cargo político. Tudo bem? Então, esse percentual 2, ele representa uma porcentagem 2, que eu vou chamar aqui de Z, tudo bem? E essa porcentagem 2, que eu vou chamar de Z, é o número de mulheres que possuem algum cargo político. Tudo bem? Então, vamos realizar a mesma estrutura de porcentagem. 50% de X, que é a quantidade de mulheres daquele país,
é igual a Z, que é a quantidade de mulheres que possuem algum cargo político. Tudo bem? Show. Então agora, os 50% é a mesma coisa que 50 centésimos, ele representa, né, esse número, esse percentual representa este número. A preposição de, quando transposta para a linguagem matemática, ela vem como sinal de multiplicação, tudo bem? E o x, o nosso todo, são todas as mulheres. E o z é a parte dessas mulheres que possui algum cargo político. Fazendo a continuação dos cálculos, a gente sabe, lá pela análise 1, que x é igual a 32 centésimos vezes y, que é a nossa população total do país. Tá? Então eu fiz a substituição. Coloquei até entre parênteses aí, ó. Deixei de colocar y e coloquei agora deixei de colocar x e coloquei agora 32 centésimos de y, igual a z. Tudo bem? E agora é só multiplicar 50 centésimos vezes 32 centésimos vezes y, que é a nossa população total. Fazendo essa multiplicação, chegamos em 16 centésimos vezes y, que é a nossa população total. Isso é igual a z. Ou seja, 16 centésimos e também essa multiplicação aí, a gente pode fazer o movimento inverso. O 16 centésimos, ele equivale a 16%. Esse sinal de multiplicação, ele pode retornar e se tornar novamente a nossa preposição de. Então, fica dizendo que 16% de y, que é a nossa população total, possui algum cargo político, tá bom? Então, e claro, essa parte é sempre de mulheres, tá? Que a gente considerou lá no começo que Z era parte das mulheres que possuíam algum cargo político. Então, respondendo ao exercício, qual é a porcentagem de mulheres que ocupam algum cargo político em relação à população total? É 16% da população total. Tudo bem?